tarde, hoje dia 6 de setembro de 2025, vamos entrevistar algumas pessoas que vivenciaram a seca. Esse é o projeto Entrevista Seca. Vem com a gente participar de cada história. Olá, boa tarde. Hoje estou aqui com a Antônia e eu vou fazer algumas perguntas para ela, como ela viveu a seca. Qual foi o motivo da seca? O motivo da seca é que começou chovendo em janeiro, e aí os agricultores plantaram, as plantas não teve sucesso porque faltou chuva. No período da flor do legume, faltou chuva, e aí ninguém conseguiu os alimentos feijão, arroz, farinha, essas coisas, faltou tudo. O que vocês faziam para conseguir água? Era muito longe, porque secou a barragem, os açudes alguns sustentou água, mas era muito longe, as pessoas iam pegar água muito longe para beber, nos canecos, no jumentinho com a cangaia, e aí, porque não tinha que aguentasse, que era muito longe, trazer na cabeça. Como ficou a situação alimentar de vocês? Ficou muito ruim, porque ninguém tinha o que comer. Só que o governo botou uma emergência e os pobres e os pais de família iam trabalhar na emergência, quando era no final da semana, iam receber os fornecimentos, não era em dinheiro, era em feijão, essas coisas para comer, tudo para alimento de comida. Carne, arroz, feijão e farinha, arroz, eu já falei, né? Arroz, pronto. Naquele tempo, o que vocês achavam mais difícil? O mais difícil era a falta de água. Nesse período, o que vocês acharam mais desafiador? Mais desafiador é que até os bichinhos brutos, algum morreu de fome. A falta de comida, de forragem que não tinha. Olá, pessoal, boa tarde. Eu estou falando assim, eu vou fazer algumas perguntas para elas como ela passou a seca. Qualquer uma. 58. Qual foi o motivo da seca? O motivo da seca foi sem chover, muita fome, gaverando de fome, sem ter o que comer, gente comendo toda a fruta que apareceu no mundo. O que você fazia para conseguir água? Para conseguir água? Conseguia, a gente entrava dentro do buraco e carrava até o fim para poder adquirir uma aguinha. Até os botavam um jogo de caneca em cima do momento e ia buscar aonde tivesse, onde encontrasse. Se você quer continuar a ver o projeto Entrevista Seca, onde muitas pessoas passaram por momentos muito difíceis, vem com a gente participar de mais histórias. Tarde. Hoje eu vim fazer uma entrevista com meu pai, o nome dele é Charlie, e eu vim fazer uma entrevista com ele e eu vou fazer algumas perguntas de como ele passou a seca. Quais foram as casas que causaram a seca? A seca foram muitas casas, a falta de chuva, a estiagem que não choveu nessa época e não deu para encher os reservatórios. Então, nesse tempo, ficou muito escasso de água e a gente ficou numa situação muito escassa de água. E nesse caso foi constatado uma seca esse ano, né? Na época, como ficaram os animais? Os animais, na época morreram muitos animais de fome, de sede, porque quem tinha uns animaizinhos nas capoeiras não tinha como dar água, não tinha como dar alimento, muito seco. E nesse tempo morreu muitos animais, foi muito prejuízo para os criadores. E então, nessa época, foi muito prejuízo para todo mundo, não só para os criadores, mas como o pessoal que viveram essa seca toda. E sofreu todo mundo, muita seca, com muita dificuldade. Falta de água, né? Falta de água. Quais foram as condições de alimentos que vocês tinham? Os alimentos na época, o alimento ficou muito pouco também, porque os bichos ficaram
estiado e na época o alimento ficou muito pouco, porque na época não tinha o transporte que tem hoje, que é muito caminhão, muito avião, muito... Hoje em dia o transporte de alimento é diferente, porque tem muito modo de transportar o alimento de uma cidade para outra. E naquele tempo não tinha, só tinha lombo de animal, só tinha esses tipos de coisa. E ficou muito escasso, porque na época quem tinha um bichinho mais gordo se alimentava melhor. Quem não tinha, passava fome mesmo, porque não tinha outra coisa para se alimentar. Tudo seco, tudo, não tinha água, não tinha nada. E o que vocês faziam para conseguir água? Na época, para a gente conseguir água, eram umas cacimbazinhas que tinha na lagoa, que hoje é a Praça das Carnaúbas. Tinha umas cacimbas lá, e quando tinha muita gente lá, você cavava a cacimba, aí tinha os carros-pipa que vinha do governo, que trazia os carros-pipa e abastecia alguns tanques que tinham ao redor da cidade, e todo mundo ficava esperando o carro-pipa chegar para pegar uns tambores d'água, para se alimentar, fazer a comida, para tomar banho, para dar algum bichinho. E a dificuldade era muito grande, porque a água era pouca que vinha, e era desse jeito, a dificuldade era muito grande na época. Como foi conviver com a seca? Conviver com a seca foi difícil. Foi difícil porque a gente viu muito bicho morrer, a gente viu muita gente passar necessidade demais, que na época já tinha necessidade de fome, desse tipo. E chegando a seca, aumentou muito mais esse tipo de fome, de seca, de sede. E na época foi muito difícil para todo mundo que vivia na nossa cidade pequena. E todo mundo viveu um ambiente muito insatisfatório, porque na época morreu até gente de necessidade, porque na época não tinha saúde adequada, não tinha médico, não tinha nada. E o pessoal ficava debilitado por causa de seca, por causa de fome, de sede. E nessa época morreu muita gente por causa disso. E muito bicho também, muito bicho morreu de sede, de fome, porque não tinha o que dar. E nessa época foi muito difícil. E então eu digo aos jovens de hoje, que hoje eles têm tudo na vida. Hoje eles têm a riqueza do mundo, hoje eles têm na vida. E muitos deles não dão valor. Porque eles têm água abundante, têm comida abundante, têm pai bom, têm mãe boa, tem tudo que quer, e muitos deles não dão valor. Aí eu peço aos jovens de hoje que parem, pensem e reflitam isso que eu falei, e pensem, porque eu sou ainda jovem, mas eu passei uma época meio difícil. E eu peço aos jovens de hoje que reflitam e pensem que hoje eles têm tudo que quer e não dão valor. E é isso, pessoal. Foi muito difícil conviver com a seca, como vocês viram. Em cada vídeo falado sobre a seca, tem um momento triste, onde animais morrem e pessoas passam fome. Olá, boa tarde. Hoje estou aqui com Edilson Salvino e ele vai falar um pouco sobre como foi a vida dele na seca. Eu vou fazer algumas perguntas para ele. Quais foram a causa da seca?
Meus filhos, a causa da seca é quando normalmente no Nordeste tem vários estados e alguns às vezes passam por esse momento de seca. E eu que nasci no Ceará, sou cearense, né? Já passei por algumas, como a seca de 70, eu lembro muito bem quando eu passei, nós fomos embora daqui para o Maranhão, porque aqui não tinha nem alimento para o ser humano, nem para os animais, e nem mesmo água potável. E a gente era muito pobre naquela época, as coisas eram muito difíceis, e aí a gente teve que migrar para o Maranhão, porque no Maranhão teve inverno e a gente, com certeza, a gente chegando no Maranhão as coisas melhorou porque lá teve um bom inverno e a gente era agricultor na época, e com a agricultura a gente conseguiu fazer a nossa alimentação, feijão, milho, arroz, esse tipo de coisa. E a seca é isso, quando não chove em um lugar não dá nada. E se não procurar um recurso em outro estado diferente, que às vezes chove, a gente passa por um momento difícil da seca. E naquela época, como ficaram as condições dos animais? Olha, para os animais é muito mais difíceis, porque o ser humano sabe procurar o alimento onde tem, onde está. Os animais não sabem. Aí é um sofrimento muito grande para os animais. É um sofrimento tão grande que se o ser humano não procurar cuidar dos animais, eles chegam a morrer de fome e sede. E quais foram as condições alimentares de vocês? As condições alimentares da gente era o básico, como diz o básico, feijão, arroz. E olha lá quando tinha uma farinhazinha para misturar. Outra coisa não tinha. Tudo era difícil. O que vocês faziam para conseguir água? A gente tinha que ir buscar água com distância de 6 km, 7 km, até mais. E tinha que ser em cacimbas profundas, sofrendo, trazendo. Na época a gente chamava aquela acuia, trazendo de cuia em cuia, às vezes enchia um potinho lá dentro de uma cacimba, bem profunda, para chegar em cima, dava um trabalho danado. É uma das causas que mais prejudica ao ser humano e aos animais é o fator água, porque sem água não tem vida. E como vocês conviviam na seca? A convivência da seca é difícil demais. Muita família até perde filho, porque às vezes crianças morrem de fome porque não tem o que comer. A convivência na seca é terrível. Falta de alimento e falta de água. É as duas coisas principais. É o que mais falta e é o que mais prejudica o ser humano e os animais em geral. Esse foi o projeto Entrevista Seca que está encerrando. Obrigada pela atenção e tchau.